A Bíblia tem um segredo sobre Lúcifer que ninguém te contou. E isso muda tudo o que você acredita sobre o mal e sua fé. E se Satanás não for quem você pensa? Descubra agora a verdade dos anjos caídos e eu sei que você ficará chocado ou chocada. Olá, eu sou o Mestre Shao, o criador do canal Mentaço Quântico. Nesse canal nós temos o intuito de fazer despertar as pessoas e tirar o véu dos olhos e aflorar, transcender a sua espiritualidade. Lembrando que não tem nada a ver com dogmas ou religiosidade, e sim espiritualidade. Bom, convido você que chega agora ao nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho para todas as notificações e compartilhar esse vídeo agora com aquela pessoa que você crê que precise despertar, seu parente, familiar ou amigo. Juntos, vamos formar a maior comunidade do despertar da América Latina. A igreja, através da Bíblia, ela criou conceitos e superstições no que tange o nome de Lúcifer e também de Satanás. E acabou unindo, colocando esses dois nomes, seres, personagens, como iguais ou no mesmo personagem. Porém, você descobrirá agora que, na verdade, Lúcifer não é nem falado na Bíblia como foi pregado para você. Na verdade, Lúcifer nem aparece na Bíblia. Para não dizer que aparece, ele é citado, mas não como um anjo caído, ou como um demônio, ou como inimigo de Deus. Você entenderá quais são os verdadeiros anjos caídos ainda nesse vídeo. Lúcifer, na verdade, para o latim, a tradução é estrela do amanhã. Na verdade, não se trata de um personagem, uma pessoa ou um anjo, e sim um cargo. Esse nome, primeiramente, foi usado por antigos profetas para zombar de um rei babilônico, não um anjo. Isso você pode constatar na própria Bíblia, em Isaías 14, versículo 12. Então isso foi usado pela igreja, e eles interpretaram como um anjo caído. Isso foi reforçado em 1667 pela obra literária de John Milton, onde na respectiva obra ele popularizou Lúcifer como um anjo caído. Contudo, a casta luciferiana, ela existe, mas não é Lúcifer, não tem nada a ver com Satanás, e muito menos com o anjo caído. Apesar, como eu já falei aqui várias vezes, da manipulação da Bíblia, mas se você quer seguir na própria Bíblia, aqui há uma contradição, né? Você pode ver que essas interpretações são, aliás, a Bíblia o que tem mais são contradições, né? Dezenas de milhares delas. Se nós pegarmos em Jó, capítulo 1, versículo 6, ele diz ali que ele trabalha como se fosse um promotor fiel ao Deus, né? Que na verdade esse Deus do Antigo Testamento, já falei e vou retificar aqui, que ele não é o Deus criador dos universos. Satanás do hebraico, Ha-Satan, significa acusador, ou seja, é um cargo, não um nome. Arqueologicamente, através dos livros gnósticos apócrifos, os gnósticos, e Yeshua era gnóstico, eles sabiam que Lúcifer e Satanás na verdade não são nomes literais, e sim símbolos. O que diz o apócrifo de João? O verdadeiro Deus está além do demiurgo, Yahweh, Javé, Jeová, quem criou o mundo material cheio de erro. Ou seja, no próprio livro de apócrifo do João, ele já ratifica ali que, na verdade, o Deus do Antigo Testamento, o Deus genocida, o mesmo que mandou Saul matar mulheres grávidas, crianças, idosos, e até os animaizinhos, que até hoje eu quero saber qual foi o pecado dos animais, os gnósticos já sabiam que ele não era o Deus criador. E ele mesmo, Jeová, que na verdade era o Anunnaki Enlil, isso não sou eu que digo, são as tabuletas cuneiformes sumérias de 6, 8 mil anos e até mesmo de mais de 30 mil anos atrás, que dizem isso sem tradução alguma, ok? Escrita original cuneiforme, a escrita mais antiga do planeta Terra. Então a igreja, propositadamente, o que ela fez no concílio de Nicéia de 325 d.C., juntamente com o imperador Constantino? Eles tiveram a maior sacada de marketing, chancelaram e criaram o cristianismo. Yeshua não era cristão, muito menos judeu, como querem dizer. Yeshua era gnóstico. Respeitava algumas leis judaicas, é bem verdade, pela influência cultural, mas na prática, nas suas atitudes, curas, compaixão, amor aos pobres, não é? Você acha que os judeus fazem isso? Que eles fazem consigo mesmos, mas não com estranhos ou outrem. Os judeus não têm uma filosofia de vida tal qual Yeshua nos passou na questão da compaixão.
as curas, etc. E o Evangelho de Tomé ainda vai mais longe. Ele diz: se vocês se conhecerem, serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Ou seja, confirmando a consciência divina internamente. Em Lucas 17, 21, também nós temos lá que o reino de Deus, você não tem que tomar isso como literal. O reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, comprovando que nós somos deuses. Você não precisa buscar fora o que está dentro. As poucas passagens fidedignas do cânone, que são pouquíssimas, como essa, que são gnósticas, as pessoas não seguem. Preferem seguir a do Demiurgo, a do Deus genocida do Antigo Testamento. É curioso que há uma adoração exacerbada sobre o personagem Yeshua, que você conhece como Jesus, mas na hora de praticar e as atitudes é da lei mosaica do Antigo Testamento. Então você percebe que o cânone, de ser cópia da cópia da cópia, até o próprio Pentateuco é uma cópia da Torá, que é judaica. Então você tem um cânone que é Cristo judaico, judaico-cristão, que é uma miscelânea, uma mistura. Botaram o liquidificador, misturaram tudo. E uma contrasta com a outra. Mesmo sem ter um conhecimento que eu tenho e muitas pessoas têm sobre o cânone, a falsidade dessas escrituras manipuladas, só com base nesse contraste, você já deveria ter esse discernimento. Sobre a metáfora da separação de Adão e Eva, no Evangelho dos Egípcios, por exemplo, que é muito mais antigo que qualquer livro sagrado, e ele corrobora muito com as escrituras cuneiformes, ou seja, com as tabuinhas cuneiformes, os livros apócrifos, que a igreja diz que é apócrifo, é porque ela tem o que ela colocou lá, no Concílio de Nicéia ela manipulou, outros ela não manipulou tanto, mas colocou meias verdades, né? E outros textos totalmente adulterados. E os que já ela chama de apócrifo é justamente porque os apócrifos são os que são mais próximos da verdade possível, e muitos deles são fiéis às tabuletas cuneiformes sumérias e muito antes das sumérias, que a Suméria, na verdade, é ali as últimas dinastias do Antigo Egito, terra de Kemet. Então é bem recente, mas para os cristãos fiéis, né, apedeutas, eles acham que o mundo só existe entre 4 e 6 mil anos, que de 6 mil anos para trás não existia nada. É aí que está o problema. Então no Evangelho dos Egípcios, a androginia, a original, ela representava a unidade cósmica, que foi destruída pelo Demiurgo, Javé, Yahweh, Jeová, como você queira chamar, para nos controlar. Isso não é heresia, se trata de metafísica e mecânica quântica. Vamos agora às diferenças entre Lúcifer e Satanás para que você tenha um entendimento melhor. Lúcifer, na verdade, é um coletivo de raças híbridas, Anunnaki, reptilianos e insectoides. Satanás, consciência associada aos Omicron, draconianos, reptilianos e dragões. Ambos têm agendas separadas, mas operam com ideais vampíricos do controle. Então o que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas falam de anjos, de demônio, né? Que se você reparar, se você vê a origem da palavra demônio do grego, não tem nada a ver com um demônio como você imagina. Se você pegar a palavra demônio, originada do grego, significa daimon, que na verdade significa um espírito, ou um ser intermediário, uma divindade intermediária. Não tem nada a ver com demônio. Mas a igreja, ao longo dos séculos, ela colocou essa palavra como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo do diabo, das trevas, do inferno. Que inferno, arrebatamento, isso tudo foi inserido nos vários concílios seguintes que ocorreram pela igreja. Tá? Não existe pecado, não existe arrebatamento, não existe inferno. Aliás, essas coisas só existem quando você coloca isso na sua cabeça e você cria essa realidade para a sua vida. Ou seja, o que a física quântica comprova. Então, quando você passa a ser observador das partículas, elas começam a tomar forma. Ou seja, não existe futuro. Então, a realidade que você vai ter para a sua vida é aquela que você cria para você, que sai de dentro para fora, de acordo com as suas crenças limitantes. Principalmente se essas crenças forem embasadas, alicerçadas em dogmas e particularmente religiosos. Então esses anjos caídos, na verdade, são raças extraterrestres. Eu sei que isso parece filme de fantasia para você, mas eu creio que a maior fantasia das fantasias é você crer na Bíblia num livro manipulado. Eu digo isso com todo devido respeito. Então Lúcifer, na verdade, essa casta, tá, ela surge de uma hibridização de 3 raças, Lilithã, Saltine e Necromaton.
Satanás, que são outros seres, outras consciências, elas estão ligadas aos Omicron, criadores dos dragões, são descritos como intrusos que distorcem a criação original. Ou seja, esses seres, os satânicos, por exemplo, inclusive tem seita satânica, que também não tem nada a ver com Satanás, quem é satânico. A gente pode fazer um outro vídeo explicando sobre essas seitas especificamente, o que eles seguem, quem eles respondem. Mas esses seres caídos, anjos caídos, na verdade são os criadores dos dinossauros. Quando a gente fala de dragões, são os criadores do dinossauro. Eu acho que arqueologicamente também ninguém vai duvidar que existiram dinossauros. Então esses seres, eles estão aqui há milhões de anos, na verdade bilhões de anos. Queira você aceitar ou não. Se você não quiser aceitar, você continuará sendo manipulado e subserviente a esse sistema, essa matrix de controle. Então, de acordo com essas distorções religiosas, a igreja, ela fundiu, acabou juntando Lúcifer e Satanás e colocando tudo num balaio só, quando na verdade são coisas distintas. Esses conceitos de anjos caídos ou diabo, inferno, na verdade, trata-se de um embuste, uma mentira, não é? Que foi contada várias vezes e acabou se tornando verdade através da igreja, para te manipular e manter o medo. Sabe qual é uma das maiores energias que faz com que você fique no controle? Essas consciências, eles tenham controle sobre você, mesmo após o seu desencarne? É o medo. Essa emoção de sentir medo, ok? Com isso, eles controlam você. Você não adianta orar, ir para a igreja, ir para templo. Não. Se você não eliminar esse medo e essas crenças limitantes, você continuará subserviente a estes seres. Então esse Deus do Antigo Testamento, que chamam de Javé, Yahweh em outro idioma, Jeová, na verdade, ele não se trata de um Anunnaki Enlil. Isso está nas tabuletas, não sou eu que estou dizendo. As tabuletas que são mais antigas de qualquer outra coisa nesse planeta. Quando você lê a Bíblia, você vê que tudo que está ali é uma cópia mal feita dessas tabuletas, que são dezenas, algumas centenas de milhares de anos anterior a qualquer livro sagrado do planeta. Quando ainda nesse planeta não existia nem pessoas letradas, não existia nada, escola nada, nem nações nada. Esses seres já comandavam aqui. Então as religiões, elas fazem você ter medo porque elas adoram um Deus cruel, não é? Não é assim que falam? Eu sou temente a Deus. Olha só, temente a Deus. Você não tem que ser temente a Deus. Por quê? Ele sabe que te colocando medo, eles te mantêm no controle, igual o Miquinho amestrado, não é? Igual, né, fica ali, né, manipulado, um bonequinho manipulado. E é isso que eles querem. E é incrível que mesmo nos dias de hoje, em pleno século XXI, com toda a informação, as pessoas ainda se deixam levar a enganar por templos, igrejas, gurus, rabinos, pastores, padres, os papas da vida. Se você soubesse o que está por trás do Vaticano e por que ele foi criado, se vocês quiserem eu faço um vídeo só falando disso, vocês vão ficar abismados, com provas cabais. Vocês não têm ideia. Se você tem medo de inferno e acredita nele, tem medo de diabo e acredita nele, acha que essas coisas existem, então você pode classificar o Vaticano como tal. E eu não estou falando isso como heresia, não. É conhecimento histórico, dados históricos. Eu creio no que você chama de Deus, só que não nesse Deus da Bíblia, que eu sei que ele não é o Deus criador, porque até esse Deus criador nas tabuletas, ele dizia e sabia que existia o verdadeiro Deus, a fonte, que eu chamo de fonte criadora, grande arquiteto do universo. Ele sabia que ele existia e que estava muito acima deles, mas eles se autodenominaram deuses devido à sua alta tecnologia avançada, não só bélica, mas principalmente espiritual. Então, quando você tem uma tecnologia muito avançada, você chega no local, a atitude do ser humano natural é ele divinizar aqueles seres, porque ele acha que aquilo é mágico. É a mesma coisa que você chegar de helicóptero numa tribo que nunca teve contato com o homem branco, pousando assim, ó, no meio da tribo deles. O que eles vão imaginar que você é? Eles nunca viram avião, nunca viram nada, vivem numa mata fechada, nada. Aí você pousa lá. O que eles vão achar que você é Deus. Daqui a pouco eles vão te adorar, vão começar a criar imagens parecidas com você, esculpir na pedra, vão criar uma imagem tipo, parecida com um helicóptero. Que para eles aquilo, uma nave, algo mais pesado que o ar, que eles nem sabem disso, mas e que voa, e que pousa, e que sai, para eles é o quê? É um Deus. Então acorde, tá na hora de despertar. Então esse céu que eles falam, principalmente dos espíritas kardecistas, não é o céu de apenas 4
a quinta dimensão, quando nós temos 12 dimensões, fora que o que nós chamamos de Deus está a parte dessa Matrix, que ele mesmo criou essa Matrix. Mas tem esses seres anjos caídos que eles criaram a Matrix fantasma, que vai até 10, eles hackearam, a tecnologia é tamanha que eles hackearam a Matriz, se eles chegassem a 12ª, eles estavam lascados, eles conseguiram hackear e fecharam e bloquearam a entrada deles no portal, 12º portal da 12ª dimensão, que é onde Yeshua, que você conhece como Jesus, vibra. A coisa é mais séria do que parece conto de fadas, né? Eu sei, parece, mas é isso que muitas pessoas querem que você acredite. Agora eu te garanto que não há conto de fadas maior do que o que está escrito na Bíblia. O cidadão que foi engolido por um peixe, ficou vários dias e depois saiu da boca da baleia, do peixe. Então, uma das poucas coisas que a religião conta, mas não em detalhes, mas é que realmente houve uma guerra. Aliás, houveram ali muitas guerras, mas eu estou falando uma especificamente no mundo astral, que você chama de mundo espiritual. Então essas raças caídas, luciferianas e satânicas, eles tentam controlar o nosso planeta, porque eles sabem porque quando esses seres aqui chegaram, já existia a nossa raça aqui, já tinha o nosso primo hominídeo aqui. E eles sabem do potencial nosso por causa do nosso DNA. Porque mesmo nessa tridimensionalidade, nós temos 12 fitas de DNA, só 2 estão ativadas. As outras 10 foram desativadas por eles. Antes, nesse período, esses hominídeos tinham seres contato direto com a fonte. Eles abdicaram da ascensão, eles só têm até a 11ª fita de DNA. E quando você está fora dessa realidade, desse corpo que é uma ilusão, desse avatar, que não existe corpo, não existe perispírito, não existe espírito, não existe alma, o que existe é uma consciência que cria tudo isso, essa ilusão. Quando você está fora dessa realidade, você pode chegar transcendendo até ter 48 filamentos de DNA. Eles só podem até 11ª. Eles sabem disso. Então, nós seres aqui desse planeta, na verdade, somos guardiões desse planeta. A fonte criadora, que você chama de Deus, é uma fonte inteligente, é uma consciência inteligente. Tudo tem um porquê. Por que você acha que eles hackearam até a 11ª dimensão? Por que você acha que eles querem ter controle em todas as dimensões? Mas não tem nada a ver com anjo, espírito, alma, são seres, só que vibram, eles têm uma frequência, uma vibração mais sutil. A matéria deles é mais sutil do que a nossa, então eles conseguem transitar em outras dimensões, porque eles já têm, mesmo que eles vão até umas raças 8, 9, 10 ou 11 fitas de DNA, isso deles já está ativado. Então eles já têm, dos 15 chakras, eles já têm os 11 chakras deles sincronizados e ativados. Você só consegue entrar outras esferas superiores quando esses chakras estiverem correspondendo, corroborando com as suas fitas de DNA. Não adianta caridade, você pode ser irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá, a potência. Se você não trabalhar dos seus chakras e reativar os seus filamentos de DNA, você não vai conseguir acordar, sair dessa matrix de controle deles, da prisão deles, ok? Vai ter que reencarnar na matriz fantasma deles. Ok? Então esses Anunnakis, juntamente com reptilianos, porque o que é Anunnaki, gente? Anunnaki não é uma raça só, são várias raças, né, de vários orbes, várias constelações e galáxias. Anunnaki significa aquele que vem do céu. Então são seres que vêm do céu. O que para a Terra, né? O que significa Terra. Então Anunnaki, aqueles que vêm do céu para a Terra. Então a tradução do idioma deles original, você vê que já ela corrobora com aquilo que eu estou falando. São seres de outros planetas, acredite você ou não. Ou você acha que só no universo observável são 2 trilhões de galáxias, só na nossa galáxia Via Láctea nós temos em média 200 bilhões de estrelas, nós já sabemos que são 12 planetas, não é? A ciência mainstream diz que é menos, mas são 12 planetas. Então você tem em média 5 planetas por galáxia, com entre 100 e 400 bilhões de estrelas, e eu estou falando de 2 sextilhões de planetas. São 5 universos harmônicos e 15 dimensões mais 3 que nós chamamos de Deus. Aí você acha que só aqui tem consciência seres vivos. E aí os idiotas ateus ou céticos acham que esses seres de outros orbes, eles têm que ter a mesma composição que a sua. Então você tem que ter a mesma composição da vida marinha, né? Porque você está num planeta, mas tem os seres marinhos. Você consegue respirar debaixo d'água? Não, estamos no mesmo planeta. Aí desculpa o termo chulo, o retardado, quer dizer, não, só existe vida aqui.
Porque ele pensa, como ele é limitado, tem neurônio que são amebas, ele acha que todos os seres de outros orbes, outras dimensões, outras galáxias, de que for, tem que ter a mesma composição humanoide da nossa, tem que ser um ser antropomorfo. Por isso que também quem acredita em Deus, acredita num Deus antropomorfo. Ou seja, um cara de barba, sentado num trono em alguma galáxia longínqua, preocupado com um planetazinho do terceiro quadrante de um universo. Vamos acordar. Então eles mexeram na nossa genética, usaram o DNA dele e misturaram com esses hominídeos que eram os nossos primos. Como eu já falei, Lúcifer é um projeto genético de 3 raças. Você tem no seu DNA alienígena, creia ou não, não é? E os geneticistas, cientistas já comprovam isso. Eles sabem que algo ou alguém modificou ou mexeu no nosso código genético, não sou o que estou dizendo. São geneticistas PhDs. Eles comprovaram que 98% do nosso DNA eles chamam de junk DNA, ou seja, lixo DNA. Ou seja, olha o potencial do DNA. 98% está ali dormente, apagado, adormecido. Eles chamam de lixo. 98% do seu DNA, pô. Imagina o potencial disso quando descobrir e despertar esses 98%. Ninguém morre mais. Você se torna imortal. O corpo não envelhece mais. Você elimina a doença, seu corpo fica imune a qualquer tipo de doença, vírus. O Dr. Sinclair, mesmo com as 2 fitas, ele já descobriu a fórmula do rejuvenescimento. Ele fez experimento em ratos, rejuvenesceu ratos da mesma idade, da mesma cria. O outro rato envelheceu normalmente e o outro rejuvenesceu 10 vezes mais rápido do que o outro que envelheceu. Isso é ciência empírica, ratificada, comprovada, atestada. Agora, na nossa era, busquem aí Dr. Sinclair, médico, biólogo, recebeu vários prêmios de entidades, revistas, seja o que for, do meio científico. E aí? Ou seja, já vai ter uma maneira de você não envelhecer mais. Mas tem gente que acha que isso é fantasia, e tá aí. É só pesquisar. Então tá na hora de você despertar. Então não creia mais que Lúcifer é diabo e Satanás é a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, coloca aqui no comentário e comenta aqui o que você acha e se você já sabia disso que eu passei para vocês. Bom, terminamos aqui e lembre-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho agora para todas as notificações e compartilhe esse vídeo, não é, com aquela pessoa que você enxergue que precisa despertar. E lembre-se também de dar aquele like, porque quando você faz isso, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e mais pessoas despertarem, sair dessa matrix de controle, dessa prisão, dessa subserviência desses seres, que vocês chamam, conhecidos como anjos caídos. Então, a minha função, a minha missão é de despertar o maior número de pessoas possível, porque eu não quero que você continue na subserviência, assim como eu fui praticamente quase a metade de toda a minha vida. Nos vemos no próximo vídeo e você já sabe que dogma, principalmente religioso, nada mais é que prisão e escuridão, enquanto despertar de consciência é libertação e iluminação.